Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E eu tô hoje aqui no município de São Desidério, na Bahia, na região da Roda Velha, e eu vou mostrar para vocês mais um projeto da Cortes que saiu do papel, que é um armazém climatizado para sementes de soja, aquele armazém lá que vocês estão vendo atrás de mim. Essa daqui é uma unidade de beneficiamento de sementes que nós projetamos do zero, completa. Então o Master Plan engloba a parte das moegas, secagem, a parte do beneficiamento de sementes, que é o BS lá atrás, o climatizado para sementes. Aqui tem um escritório com balanças, caixas d'água, grupos geradores, e lá tem a parte habitacional. Então eu vou fazer vários vídeos na sequência aqui, mostrando para vocês um pouco dessa obra. Vamos começar pelo armazém de sementes. Vamos lá? Esse aqui é basicamente um armazém com duas águas, uma estrutura muito simples. Ele não tem nenhum tipo de calha. Então os painéis da parede e as telhas, eles são encaixados perfeitamente de forma que não tenha nenhum tipo de vazamento, né, de entrada ou saída de ar, nenhuma fresta por ali, né, porque ele é climatizado, então tem que manter uma temperatura de 10 a 12 graus Celsius e uma umidade relativa do ar de 50 a 55% lá dentro, para a preservação das sementes de soja que ficam armazenadas ali. Então tem que ser totalmente vedado esse telhado, e aí a chuva vem e cai aqui embaixo, onde vai ter uma valeta para condução dessa água aí para o escoamento superficial, né, uma valeta de concreto. Vocês podem ver, ó, aqui tem uma entrada, lá do outro lado tem uma varanda de carregamento que eu vou mostrar para vocês, e tem uma conexão com a UBS. E aqui no meio do caminho vocês podem ver, ó, uma parede corta-fogo. Essa daí é uma parede de tijolos estruturais de concreto, que ela transpassa 1 metro para fora do armazém, ela corta o armazém transversalmente ali. Ela transpassa 1 metro para fora aqui e 1 metro para cima do telhado. Isso daí é em função da exigência do bombeiro. Então o projetista do projeto contra incêndio e pânico deste armazém aqui, ele fez essa exigência de acordo com as normas. Isso foi aprovado pelo bombeiro. Tem uma corta-fogo aqui e uma corta-fogo, vocês podem ver lá no final, porque lá tem uma varanda de carregamento. Então, onde faz ligação com a varanda de carregamento, também foi exigido uma parede corta-fogo. Todo o fechamento das paredes deste armazém climatizado, também a porta e o telhado, é feito de painel térmico. Os painéis da parede são corrugados com chapa metálica dos dois lados e o núcleo de PIR 70 mm de espessura, e o telhado também é PIR 70 mm, chapa a chapa, só que a parte de cima é uma telha trapezoidal, né, comum de telhado, e a parte de baixo é o painel corrugado. O painel é esse daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o painel térmico, ó, da Exoeste. Ele tá sujo porque ele tá no chão aqui. Ele vem com um plástico, ó, depois que você instala ele, você retira o plástico, que é uma proteção que tem. Esse daqui é o núcleo de PIR que vocês podem ver aqui. Estão vendo? Esse aqui é o PIR. Tá sujo, né, por causa da terra, tá no chão, mas dá para vocês visualizarem como é que ele é. Esse portão de acesso aqui do armazém, ele também é feito de painel térmico. Aí ele tem tipo uma borracha que veda aqui, ó, e ele tem uma certa pressão para que não haja vazamento de ar, né, para que não haja entrada de ar também quente aqui para dentro da câmara fria. Então ele tem essa alavanca aqui para fazer a abertura. Aí você puxa ela e já puxa o portão, uma abertura leve e simples. Aí entrando aqui dentro do armazém, vocês podem ver, ó, a estrutura do telhado é metálica, simples, sem nada demais, atirantada, e os pilares pré-moldados de concreto. Aqui nós temos um pilar a cada 6 metros. Esse armazém, ele tem, se eu não me engano, 102 metros de comprimento, tem um pilar a cada 6 metros aqui, né? E ele é dividido em dois. Então, basicamente, essa câmara aqui fria, ela tem 50 metros livre, e aquela lá acho que tem 51, se eu não estou enganado. Só para deixar mais claro e não gerar confusão aqui no vídeo, o vão livre deste armazém aqui é de 36 metros. O comprimento dessa câmara, ou seja, a distância aqui entre aquela parede lá e essa parede dessa porta aqui, é de 50 metros. E o armazém total, ele tem 102, então ele é dividido em duas câmaras de 50 por 36, basicamente. Esse armazém aqui, ele tem um pé direito livre de 7 metros. E vocês podem ver que tem uma estrutura metálica ali, uma outra lá, está sendo montada, e uma outra sendo montada aqui, que são as estruturas onde vai ser fixado as máquinas de ar-condicionado. Então as máquinas que vão
manter esse armazém na temperatura adequada para armazenar semente de soja. As máquinas de climatização do armazém, elas são do tipo split. Lá dentro, onde eu mostrei para vocês a estrutura metálica, vão as evaporadoras, e aqui do lado de fora vão as condensadoras, que elas vão em cima destes apoios de concreto. Então a máquina vai aqui, toda a tubulação vai subir pela parede e aí vai entrar através do painel, que vai ser furado, né? Depois que a tubulação passa, tem que fazer o isolamento correto para não ter problema de infiltração. E aí vai funcionar esse sistema lá para dentro. Aqui fora vocês ainda conseguem ver o seguinte, ó. Ali nós temos a moega, que é por onde a semente de soja vai chegar para ser beneficiada. Lá dentro tem uma pré-limpeza e do lado de lá tem um secador de sementes, que a gente não está conseguindo ver no vídeo aqui, mas está lá do outro lado. Aí aqui tem 2 silos pulmão. Esses silos, eles vão, são os 2 primeiros de 2 linhas de silos que vai ter aqui até chegar lá na UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes. Lá dentro estão as linhas de classificação da semente. E aí vocês conseguem ver um corredor ali também climatizado, que é por onde as empilhadeiras vão passar com os bags de semente para entrar dentro do armazém onde vai ficar guardado, que é essa que a gente está mostrando. A UBS lá, a central de classificação, né, a UBS, ela é climatizada também e o corredor também. Então toda essa estrutura vai ter a possibilidade de ficar na mesma temperatura. Essa distância entre os armazéns e o corredor também foi definida pelo projeto de prevenção contra incêndio e pânico. Então a gente recebeu essa solicitação do projetista e a gente deu esse afastamento em função da altura das edificações. Mas isso aí foi tudo calculado com as tabelas e aprovado no Corpo de Bombeiros. Aqui, ó, vocês podem ver, é a parede corta-fogo que eu falei para vocês, ó. O pessoal estruturou com um pilar aqui e aqui é bloco de concreto estrutural para fazer. Então essa parede corta-fogo, ela atravessa o armazém de fora a fora. Vocês podem observar que todo fechamento lateral, ele é encaixado num perfil aqui de acabamento, que também é fornecido pelo mesmo fabricante do painel. E aí é feita a vedação aqui para que não passe água, não tenha nenhum tipo de problema aqui. E inclusive o piso interno do armazém é um pouco mais alto do que esse externo aqui, para ter a garantia de que eventualmente, se tiver algum tipo de problema nessa vedação, não corra água lá para dentro do armazém. Então o piso de dentro é mais alto do que a calçada aqui do lado de fora. E o mesmo tipo de acabamento também é feito lá em cima. Todos os encontros de painel e da telha tem um acabamento para vedação. Em todo lugar é feita a vedação para que não haja problemas nesse armazém. Então vocês podem observar, ó, aquela ali é a parede corta-fogo que eu estava mostrando para vocês. Então esta parede aí, ela é toda de alvenaria e vocês conseguem ver aí, ó, as vigas e os pilares de travamento dessa parede. Ela sobressai 1 metro para cima lá no telhado e 1 metro para fora para cada lado. E ali é a continuação da câmara fria. Então essa câmara fria, ela tem uma divisória bem no meio dela. Também é uma exigência do Corpo de Bombeiros a saída de rota de fuga. Então você pega aqui dentro desse armazém, como essa câmara fria é grande e você tem um caminhamento muito grande para você sair lá pela porta, né? Para você, se você tiver um eventual sinistro, um incêndio no armazém, até o pessoal evacuar esse armazém, lá, se eu tiver nessa ponta aqui, lá tá uma saída muito distante. Então daí o pessoal exige que seja colocado essas portas aqui, ó. Vocês podem ver, isso daqui é uma porta rota de fuga. Então ela tem essa barra antipânico, ela tem um padrão, né? Você tem que comprar ela no padrão, não é uma porta simples. E aí você empurra aqui essa barra antipânico e ela abre, você está livre aqui num eventual sinistro. Ela também é uma porta térmica com borrachas de vedação, tudo no armazém tem que ser vedado. Inclusive aqui na porta a gente consegue ver aquela diferença de nível entre a calçada aqui e o piso interno do armazém que eu falei para vocês, ó. Então aqui, por mais que a gente tenha vedação de um lado, vedação do outro, certinho, aqui dessa maneira a gente tem uma garantia de que se tiver alguma falha de vedação, água, por exemplo, para dentro do armazém. Na continuação aqui, lá atrás é a parede corta-fogo, então nós viemos de lá daquela ponta, passamos ali pela porta da parede corta-fogo que divide 2 câmaras frias desse armazém.
E aqui é o acesso para a unidade de beneficiamento de semente, de classificação, né? A parte da classificação da semente, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo na sequência. E se eu continuar andando aqui, eu vou sair lá para o lado do carregamento de sementes. Aqui no carregamento de sementes também foi exigido a colocação de uma parede corta-fogo. Mas como aqui é saída para ambiente externo, de qualquer maneira a gente tem que isolar, né, termicamente. Então a gente tem o painel aqui, uma parede de painel de isolamento, e aí na sequência do lado de fora a parede é toda de alvenaria estrutural, estão vendo? Então a parede bem grossa, da grossura do pilar, né? Se você pegar o total aqui da parte do painel até a parte externa aqui. E essa parede corta-fogo ela também transpassa 1 metro lá do telhado, do carregamento, e 1 metro para cada lado nas duas pontas aqui, nas duas laterais do armazém. Essa daqui é uma varanda para carregamento de sementes, também estrutura muito simples. Aqui ela tem 12 metros livre aqui, entre o pilar e a parede do armazém. E sempre quando você for projetar ou construir um armazém como este, como é que a gente chega nessas medidas que eu vou falando durante o vídeo? Você tem que fazer um layout de armazenagem junto com o seu cliente, entender qual o tamanho de corredor que ele precisa, baseado no tipo de empilhadeira, de equipamento que ele vai usar para fazer a armazenagem, para a movimentação, né, dos produtos dentro do armazém. Você tem que entender as distâncias que você tem que deixar entre lotes de produtos que têm classificação diferente, as distâncias que tem que ficar até a parede. Você tem que entender no carregamento, como é que o carregamento vai ser feito. O caminhão geralmente ele entra e ele é desenlonado pelo lado esquerdo. Então, se eu sou o motorista e estou olhando para frente, é o lado esquerdo do motorista. Então, geralmente o caminhão ele tem que ficar encostado aqui do lado direito, com o lado a lateral esquerda desse caminhão aí, se eu sou o motorista, né, o esquerdo, voltada para a porta do armazém, porque daí você vai facilitar na hora dele desenlonar e vir carregar a semente que fica empilhada dele. Então essas coisas você tem que conversar com o seu cliente e encontrando essas distâncias e dimensionando tudo isso daí sob medida para o seu cliente. Não adianta simplesmente pegar medidas prontas aqui que eu vou falando no vídeo, porque pode ser que não se encaixe no caso que você está querendo construir. E a mesma coisa vale para elementos estruturais. Você pensar onde é que vão ficar os pilares, você tem que pensar onde é que vai ficar a rota de fuga. Então isso aí também interfere no seu layout de armazenagem. Você tem que apresentar, você tem que pegar um projetista de projeto de contra-incêndio para que possa te orientar. Você tem que conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Você tem que entender também aonde vão ficar os corredores para você poder posicionar também toda a iluminação. Inclusive aqui a iluminação é toda fria em LED e as instalações elas são todas sobrepostas, né? Não tem nada embutido em nenhum painel. O painel ele é íntegro, vamos dizer assim, né? Ele não tem nada, nenhum corte nele, justamente para evitar que tenha problemas na hora da climatização deste armazém. Então vocês podem ver lá, ó, tem eletrocalhas, né? E tem tubulação fechada, lá está o quadro de energia. Isso aí também tem que ser pensado. Tudo isso interfere no seu layout de armazenagem. Então às vezes o cliente chega para você e fala assim: eu quero um armazém de sementes para 150 mil sacas. Aí você tem que entender, é em bag, é em saca. Se for saca, são pallets de quantas sacas, qual que é o tamanho da saca, qual que é o tamanho do bag. Se for bag de 5 milhões de sementes, por exemplo, ele armazena tanto bag de 600 quilos até bag de 1.100 quilos. Então você tem que montar esse layout de armazenagem e aí você chega num armazém perfeito para atender o seu cliente. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos e se inscreve no nosso canal. E agora na sequência eu vou continuar filmando aqui lá para dentro da OBS e vou cortar e vai ficar para o próximo vídeo para não ficar muito comprido. Acompanhe.